Bom, então vamos lá. Para quem está chegando agora, né, está iniciando agora a disciplina, meu nome é Josiane, eu sou a coordenadora dos cursos da área de TI aqui da Faculdade Facinte, tá? E eu também sou professora, tá? Ontem eu falei, mas vou repetir hoje, que nem todos participaram ontem. Então, eu sempre trabalhei em empresas, trabalhei com desenvolvimento, eu já fui QA, eu fui analista, eu fui programadora, eu fui suporte, eu fui implantadora, dei treinamento também dos sistemas. Então, assim, na área de TI, eu fiz várias coisas ali, sempre trabalhando com empresas durante um período do dia e à noite na área da educação. Então, aqui em Maringá, quem é daqui de Maringá, conhece aqui algumas faculdades, então eu já trabalhei em praticamente todas, já trabalhei em todas as faculdades aqui de Maringá. Só não essas novas que eu pensei aqui, porque tem algumas faculdades novas, EAD, aí eu não conheço todas, mas a maioria eu já trabalhei. Esse ano eu decidi ficar só na educação. Então, estou trabalhando manhã, tarde e noite somente na educação. Então, trabalho com vocês aqui, né, no curso IAD, e eu também dou aula presencial em outra faculdade, também no curso de Ciência da Computação, ADS e Engenharia de Software. Tá? Então, eu sempre procurei conciliar a prática com a teoria, porque é bem diferente, pessoal. A aula o conteúdo que eu passo em aula, o conteúdo que eu aprendo em aula. Por que eu aprendo? Porque eu só tenho mestrado, eu não tenho doutorado. Iniciei o doutorado 2 vezes, mas não consegui finalizar. Então, esse ano não sei. Esses primeiros 6 meses aqui eu não vou voltar para o doutorado. Na metade do ano, se eu conseguir, aí eu entro, porque eu estou fazendo muita coisa, eu preciso. Quando a gente faz muita coisa, a gente não faz bem feito. Então, eu resolvi parar. Mas, mesmo assim, eu faço cursos, faço atualizações, porque nós, da área de TI, precisamos nos atualizar. Tudo está mudando a todo momento. Então, pode ser que vocês façam uma pergunta para mim, eu nunca posso falar para vocês, não dá. Por quê? Porque as coisas estão mudando, se atualizando. Então, hoje, eu falo que não dá, mas tem alguém estudando para que isso seja possível. Amanhã já dá certo, amanhã já pode fazer. Aí vocês vão falar, mas você falou que não dava? Vocês não vão lá procurar que ontem não dava, hoje está dando certo. Né? Vocês não vão lá procurar essa informação, vocês vão cobrar. Então, a gente tem que sempre estar à frente, sempre estudando, sempre lendo, sempre fazendo cursos que nos coloque à frente, né, da tecnologia. A gente não pode ficar atrás da tecnologia, podemos ficar ao lado, tá? Ou na frente. A frente é que a gente tenta, a gente corre, mas ela corre muito mais rápido que a gente. Então, a gente tem que correr para acompanhá-la. Tá? Então, isso é independente da área que vocês quiserem seguir. O curso de ADS ele é bom porque ele dá um leque de alternativas para a gente seguir. Então, a gente pode seguir com desenvolvimento, com analista, suporte, QA, implantação, treinamento, área da educação, tá? Que foi a área que eu decidi seguir. Então, tem um leque de opções, mas a gente tem que estudar. E a nossa disciplina aqui é algoritmo e lógica de programação. Tem várias formas de estudar, tá? Eu estou lendo um livro que, vou falar agora, pode ser que alguns entendam que eu esteja falando, outros ainda não. Aí, no decorrer das nossas aulas, vai entender. Que ele ensina a fazer o algoritmo à mão. Eu, quando me formei, era tudo à mão, a gente não usava o computador, era à mão. Então, assim, esse livro que eu estou lendo, ele dá muitas opções da gente treinar o algoritmo com exercícios à mão. Então, lápis, caderno,
Então, consigo fazer. Então, o que é o algoritmo? O que vem a ser o algoritmo? Algoritmo é alguma linguagem de programação? Não. Algoritmo, ele não é uma linguagem de programação, tá? Ele vai auxiliar vocês a desenvolver. Por quê? Um bom desenvolvedor tem que entender de algoritmo, tem que entender de lógica, tá? Por quê? Eu posso desenvolver em Java, tá? O Lucas pode desenvolver em Python. O Rafael pode ser em PHP. O Bruno pode ser em JavaScript, tá? Cada um desenvolvendo um tipo de linguagem, mas o algoritmo é um só, tá? Então a gente tem que entender o algoritmo, porque se você entender o algoritmo, você vai embora na área de desenvolvimento tranquilamente. Então, eu faço um algoritmo e passo para vocês aqui, para esses alunos que eu estava vendo o nome aqui e falei. Qualquer um de vocês tem que conseguir desenvolver o sistema com o algoritmo que eu passei para vocês. Então, esse meu algoritmo, ele tem que estar bom, tá? Eu tenho que ter o conhecimento suficiente para o desenvolvedor criar o sistema independente da linguagem. Então, isso é um bom algoritmo. Então, antes da gente iniciar aqui, para ficar um pouquinho mais claro, digamos que o algoritmo, ele é o esqueleto, tá? É o esqueleto do desenvolvimento. Ele é o passo inicial para a gente chegar em alguma linguagem. Então, o primeiro caminho para eu me dar bem na área de TI, para aprender desenvolvimento, é o algoritmo. Aí eu tenho que aprender muito bem o algoritmo para eu conseguir. Aí a linguagem que você vai seguir, que você vai se dedicar, aí é de você, tá? Cada um tem a sua preferência. Então, mas o algoritmo é um só. Então, independente se vamos fazer o algoritmo em Portugal, se vamos fazer o algoritmo em português, tá? Se vamos fazer usando símbolos, não tem importância. O resultado, ou seja, quem pegar esse algoritmo tem que entender o que ele está fazendo, o que ele está falando, tá? Lá no sistema, eu perguntei aqui no início, né, da aula, se você tinha acessado o material. Lá tem o material, lá tem vídeo, lá tem e-book, ensinando passo a passo do algoritmo. Aqui, nos nossos encontros aqui, ao vivo, eu vou procurar trazer de forma mais clara, tá, o entendimento para vocês fazerem o algoritmo. Eu posso passar também, nas próximas aulas, algumas atividades para vocês ir treinando aí na casa de vocês, tá? Mas aí depois a gente vê aí se vocês tiverem interesse. Sobre linguagem de programação, qual que é a melhor? Eu sempre falo, se você aprender a linguagem C, você consegue aprender qualquer linguagem de programação depois. A C é a linguagem básica. Aprendeu C, o restante você não terá dificuldade. Tá? Então, vamos lá. Ontem, estou falando a aula e trazendo mais algumas informações. Em abril, teremos um evento. Tem alguém de Maringá aqui ou é tudo de fora? Fernanda fora, Lucas de São Paulo, Rafael São Paulo, Joelma de Minas, que legal, Joelma, de Minas. Darlene Ceará, Érica de fora também. Então, não temos ninguém de Maringá. Em abril, teremos um evento aqui, Brás também de Ceará, José de São Paulo, interior de São Paulo, que legal, pessoal. Então, olha só, a gente vai ter um evento na faculdade em abril, só que esse evento, ele é presencial. Então, sabendo que vocês são todos de fora, eu vou tentar ver se a gente consegue transmitir algo pelo YouTube, tá? Será numa sexta e no sábado. Na sexta vai ser a palestra e no sábado vai ser
No sábado, workshop. Então, o workshop do sábado vai ser difícil da gente conseguir transmitir, tá? Mas a palestra de sexta-feira eu vou tentar e na próxima aula eu já falo para vocês, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Ah, eu não passei o slide aqui, vou colocar o slide aqui. Ver se ele vai liberar. Eu vou colocar aqui. Enquete, né? Deixando. Tentar aqui. Eu não estou deixando. Mas depois eu coloco aqui o slide para vocês. Depois eu coloco aqui. Então, vamos lá entender, né? Um pouquinho. Sei lá, então, começando a nossa aula, boa noite. Futuros criadores de mundos, né? Vocês olhando para o celular de vocês agora, tá? Então, tudo que acontece nessa tela, tá? Na tela do seu celular, cada like, cada mensagem, cada vídeo do TikTok, ele é apenas um monte de interruptores de luz ligando e desligando muito rápido. Então, hoje, nós vamos parar de ser apenas usuário e vamos começar a entender a mágica que ocorre por trás da cortina. Tá? Então, hoje, nós vamos começar a aprender a língua das máquinas, tá? Que é o nosso algoritmo. Tem gente entrando, deixa eu permitir aqui. Já coloquei todos para dentro. Espera aí, pessoal, tem mais gente entrando aqui. Vou permitir com que eles entrem. Tá. Já estão todos aqui agora. Antes, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar aí? Tranquilos? Então, vamos lá. Chegando mais alguém entrando? Ah, não, tudo tranquilo. Beleza. Pessoal, então, olha só. É...
Agora vocês estão vendo, né? Então, olha só. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Vou deixar assim porque eu quero acompanhar vocês, tá? Senão eu perco a visão de vocês aqui. Então, vamos lá com essa imagem aí, tá? Então, a inteligência artificial, ela não é rival da inteligência natural. Ela é o espelho mais impiedoso, tá? Isso aqui é um texto do Pedro Domingos, né? Uma frase do Pedro Domingos. Ele fala que a inteligência... Hoje, o pessoal acha que a inteligência artificial é rival, tá? É nosso rival, porque nós temos a inteligência natural, mas não é. Ela é um espelho. Só que é impiedoso, porque se a gente não se preparar, ela vai nos dar uma rasteira. Mas se a gente estiver preparado, a gente vai conseguir dominá-la, tá? Então, sobreviver é saber quando dizer 0 ou 1, ou simplesmente desligar o sistema. Simplesmente isso. Então, aqui, lógica proposicional, o dilema do rolê. Então, vamos mapear o seu cérebro. Só que antes disso, tá? Eu vou até parar aqui, daí eu vou conversar com vocês de um jeito mais tranquilo para vocês entenderem aquela frase ali. Então, imagine a seguinte situação. É sexta-feira. Você quer ir para aquela festa, tá? Aquela festa lendária lá do curso de ADS. Então, para você ir, existem condições, tá? Algumas condições. Essas condições é a nossa lógica, é a lógica proposicional. Então, uma proposição, ela é qualquer frase que pode ser verdadeira ou falsa. V ou F, 0 ou 1, ligado ou desligado, acesa ou apagada. Esta é a lógica proposicional. Então, aquela frase lá, vamos mapear o seu cérebro. Então, a proposição A, eu tenho dinheiro. Proposição B, eu não tenho prova amanhã cedo. Então, na lógica, o preto no branco. Então, vamos supor, olha só, não existe tenho mais ou menos dinheiro. Não tem talvez, não tem mais ou menos. É sim ou não, tem ou não tem. Tá? Então, ou você tem dinheiro suficiente, verdadeiro, ou você não tem dinheiro, falso. Tá? Ah, eu tenho um pouquinho. Não, um pouquinho não resolve. Ou tem ou não tem, sim ou não. Que isso, Júnior? Você nunca tem? Ah, duvido que você nunca tem. Duvido que você nunca tem. Então, eu vou colocar aqui o nosso slide. Ó, essa é a tabela verdade. A matemática das escolhas, tá? Então, isso aqui são símbolos lógicos, tá? Com uma tabela. Então, símbolos, tá? Esses aqui são símbolos. Esses aqui são nossas tabelas. E esse aqui são as nossas proposições, tá? Então, quando eu falo não ou not,
aqui. Eu posso trabalhar de que forma? Eu posso trabalhar com textos, com símbolos e com tabelas. Então, o not significa não, eu não tenho dinheiro. Então, eu uso esse símbolo aqui. O or, tá? Ou tenho dinheiro, ou tenho prova. Então, um ou outro. Um ou outro. Quando eu tenho dinheiro, eu tenho prova no outro dia. Se eu não tenho prova, eu tenho dinheiro. Olha só, or, ou usa este símbolo. E, eu não tenho prova e eu tenho dinheiro. Então, as duas proposições. Então, eu uso e ou and. Como que fica isso na minha tabela? Na minha tabela verdade. X verdadeiro, X eu tenho, Z é falso, Z eu não tenho. Então, aqui, se X é verdadeiro, então é 0. E Y é falso, é 1, tá? Ou seja, 0 ou 1. Se eu negar o 0, ele vai ser o 1. Se eu negar o 1, ele vai ser o 0. Eu tenho. Se eu negar o eu tenho, eu não tenho. Isso é a lógica. Espera aí, está chegando mais gente aqui. Isto é a lógica. Então, quando eu vou para a contradição, para a negação, é sempre o contrário do que eu estou falando. Eu tenho dinheiro. Se eu for negar, eu não tenho dinheiro. Eu estudei. Eu vou negar. Eu não estudei. Eu não estou assistindo aula. Se eu for negar, eu estou assistindo aula. Tá? Então, é sempre o contrário, a negação. Então, quando eu trabalho com negação, eu trabalho com poucas opções. Tá? Olha aqui. Deixa eu pegar minha tabela aqui. É que dessa forma eu não consigo ver vocês. Então, olha só. Quando eu trabalho com negação, a negação só tem duas opções: 0 ou 1. 1 ou 0. Tenho, não tenho. Não tenho, tenho. Só. Quando eu trabalho com as alternativas e ou, eu tenho mais opções, tá? Essa daqui é a minha tabela verdade. Então, isso daí, depois eu vou montar um exercício desse daqui para vocês, sendo que lá nas aulas conceituais também tem isso daqui explicando passo a passo, tá? Explicando isso daqui passo a passo do que é essa tabela verdade, tá? Mas vou detalhar aqui, tá? Então vamos lá. Agora, como tomamos a decisão final? Lá da opção, eu tenho dinheiro e eu não tenho prova amanhã. Então, nós usamos conectivos. Então, é aqui que entra a famosa tabela verdade. Então, pense nela como um mapa das consequências. É conectivo e ou conectivo and, tá? Então, para você ir à festa, o resultado é verdadeiro. Dinheiro e precisa de tempo livre. Então, tem dinheiro? Sim, verdade. Tem prova amanhã? Falso. Então, resultado. Você vai à festa. Por quê? Porque você tem dinheiro e você não tem prova. Inclusive, inverter essa opção aqui. Deixa eu ver, parece que chegou alguém.
Só vou finalizar aqui, aí eu deixo vocês falarem, tá bom? Dois levantaram a mão. Então, olha só. Eu tenho dinheiro, mas eu tenho prova amanhã. Então, qual que seria o resultado? Eu tenho dinheiro verdadeiro, mas eu tenho prova amanhã, é falso. Então, V e F, eu não vou à festa. Por quê? Porque as duas opções precisariam ser verdade. Eu tenho E, um e outro. Então, se eu tenho dinheiro e tenho prova amanhã, eu não posso ir. Então, é falso. Agora, se eu não tenho dinheiro, é falso. E eu tenho prova, é falso. E eu tenho prova, é verdadeiro. Então, o resultado é falso. Por quê? Eu não vou à festa. Você não vai à festa. Por quê? Você teria que ter dinheiro e não ter prova. Não adianta você não ter prova, mas você não tem dinheiro. Então, quando trabalhamos com o conectivo e, as duas opções têm que ser verdadeira para ser verdade. Tenho dinheiro e não tenho prova, sucesso. Você vai à festa, eu vou à festa. Agora, quando eu tenho conectivo ou, vamos lá, conectivo ou or. Eu vou para a festa se eu tiver dinheiro ou se meu amigo pagar para mim. Então, basta uma dessas verdades para o resultado ser festa, para o resultado ser verdadeiro. Então, olha só, a lógica é apenas a regra do jogo que a gente vê todos os dias, tá? Então, vou recapitular isso daqui. Eu vou deixar vocês perguntarem depois quem está com a mão levantada, deixa eu ver. Ué, vocês baixaram a mão? Tinha dois com a mão levantada? Pode falar, Gabriel. Olá, professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo certo, graças a Deus. Que Bom, bom. a perguntinha seria referente a. Isso seria um caso de if else, vamos simplificar assim? Sim, sim. Ah, beleza. A gente chega, para a gente chegar no if else, a gente precisa entender esses conectivos, entender a tabela verdade. Por quê? If else, se, então. Então, se vai à festa. Então, vamos lá. If tem dinheiro and não tem prova. Sim. Then, então, você vai à festa. Se Ah, não, agora entendi. você não vai à festa, tá? Sim. Ou if tem dinheiro, ou seu amigo paga para você. Then, né? Então, você vai à festa. Então, a gente coloca isso aí dentro do if else. If else then, ou if else e or not, tudo aí dentro. Ah, beleza. Né, por causa que quando eu comecei a estudar essa base e tudo, eu já fui diretão, né? E é bem interessante. Aí eu tive que dar uma perguntadinha para eu recapitular, sabe? Uhum. Não, Mas mas muito obrigado, professora. nada, é isso mesmo. Tinha outra pessoa com a mão levantada. Pode perguntar quem estava com a mão levantada. Eu acho que era a. Não vou lembrar agora. Pessoal, tranquilos então? Posso continuar? Só faça igual o Gabriel, perguntem, tá? Não fiquem com dúvida e não perguntem. Não fiquem com vergonha de perguntar, tá? Porque a sua dúvida, às vezes você tem vergonha de perguntar, mas a sua dúvida pode ser a dúvida de um amigo seu, tá? Pode ficar tranquilo, pode perguntar, fique à vontade.
Olha aqui, a receita do miojo perfeito. Então, o que é um algoritmo? Algoritmo é uma sequência finita, tá? É finita. Por que finita? Porque tem que acabar. Senão, você morre de fome, tá? Então, o algoritmo é uma sequência finita de passos bem definidos para resolver um problema. Tá? Isto é um algoritmo. Então, algoritmo é uma sequência finita de passos bem definidos para resolver um problema. Então, se não tiver fim, o seu algoritmo não está bom. O seu algoritmo tem algum erro, tá? Então, o que é o finito desse algoritmo? É quando chega no resultado final. Então, por exemplo, a receita de bolo é um algoritmo, porque você faz o passo a passo até chegar no bolo. O bolo é o quê? É a sequência finita, é o final. Por quê? Quando você está fazendo um bolo, qual que é o objetivo? O bolo. Então, esse slide está falando da receita do miojo perfeito. Então, qual que é o final dessa receita? Ter um miojo. Então, sequência finita. Se não tiver fim, o seu algoritmo entra em looping, tá? O que é looping? Aquela coisa que nunca para, nunca para, nunca para. Então, vamos lá. Qual é o passo a passo da receita do miojo? Como que fazemos o miojo? Olha só, primeiro, pegar panela. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu perguntar para vocês. Já que vocês já até viram o slide aqui, mas deixa eu perguntar para vocês agora. Se isso daqui fosse a prova, tá? Fosse uma prova. Quero que vocês respondam para mim aí no chat. Eu vou falar para vocês assim, como que vocês fariam um miojo? Como vocês começariam a fazer um miojo? Vou colocar aqui primeiro lá, que eu já falei, pegar a panela. Agora continue. Qual seria o segundo passo? Vamos, vocês fazem miojo, duvida aí. Segundo, colocar água. Rafael falou que o segundo passo é colocar água. Certo? Terceiro passo, ligar o fogão. Muito bem, Felipe. Quarto, quarto, você pegou a panela, você colocou a água, você ligou o fogão. Qual que é a sequência? Pegar o pacote de miojo. Quinto, abrir o pacote. Sexto, isso, deixar a água ferver. Muito bem, Caroline. E depois que a água ferver? Colocado o tempero, Gabriele. Depois colocou o tempero. Parou por aí o miojo? Colocou o tempero, fim. Gente, vamos lá, como é que faz o miojo? Pegou a panela, colocou a água, ligou o fogão, pegou o pacote de miojo, abriu o pacote, deixou a água ferver, colocou tempero, mexeu com a... Peraí, peraí.
Peraí, vamos lá. Deixou a água ferver, colocou tempero, mexeu com o talher. Peraí, Fernanda. Ó, escorre a massa, mas ainda não colocamos a massa. Olha aqui, Fernanda, ó. A gente deixou a água ferver, colocou o tempero, mexeu. Aí, espera 5 minutos, o Gabriel colocou, ou 3 minutos. Aí, a gente vem para o passo do Marcos. Se a água ferveu, colocar no miojo. Depois do passo do Marcos, que a gente viria para o passo da Fernanda. Escorrer a massa e colocar no prato. Uns nem escorrem, né? Uns gostam do caldinho daquele jeito. Outros escorrem. Mas antes disso aqui, tem uma coisa ainda que a gente faz. Esperou 5 minutos. Se a água estiver fervendo, né? Coloca o miojo, espera 5 minutos. E para escorrer a massa e colocar no prato. Não tem algo que faz antes disso daqui? Ó, a água ferveu, eu coloquei tempero, mexi com o talher, aguardei 5 minutos. Não, antes eu guardei 5 minutos, né? Coloquei o... A água tá fervendo. Espera 5 minutos, coloca o miojo, ferve. Aí... Isso. Desliga o fogo. Isso, muito bem, Gabriel e Brás. Desliga o fogo. Aí sim, escorre igual a Fernanda falou. E depois, corre para o abraço, né? Caroline colocou, abre o tempero, mistura bem, deixa por mais 30 minutos. Carolina, fica muito tempo, o miojo vai derreter. 30 minutos. Só então, olha só. Isso daí que vocês falaram é um algoritmo, é um passo a passo. Passo a passo. Então, olha só. Então, nós sabemos agora tomar decisões. Sim ou não. Precisamos agir. Não tem meio termo. Então, o que é um algoritmo? Muita gente diz que é a receita de um bolo, tá? Então, eu acho isso meio chatinho, mas é a receita de um bolo, tá? Então, aí sempre se traz o exemplo da receita do bolo. Eu prefiro trazer aqui a receita do miojo perfeito, tá? Ou miojo da madrugada. Vocês, acho que tem alguns novinhos aí, mas se tiver um mais idade aí, duvido vocês não terem ido para uma balada, não chegar em casa, não fazer aquele miojo da madrugada. Então, olha só, se você disser para um robô, tá? Faz o miojo, ou para alguém, eu acho difícil hoje alguém não saber fazer o miojo, mas até criança sabe fazer. Tá? Mas vamos colocar lá alguém que não entende nada de cozinha, tem lá seus funcionários que faz tudo. Se pedir para um robô ou para essa pessoa fazer um miojo, faz um miojo aí, ele vai travar, tá? Tanto o robô quanto a criança, sei lá, 4. Acho difícil hoje uma criança não saber fazer um miojo, tá? Mas vamos lá, ele vai travar. Por quê? O computador não vai conseguir fazer. A criança vai. Ela vai tentar de um jeito, do outro lá, ela vai conseguir. O computador não vai. O computador, ele é burro, tá? Desculpa a palavra, mas ele é burro. Ele precisa de detalhes. Ele precisa que alguém fale para ele, faça isso, faça aquilo, tá? Então, vamos supor, nós estamos num carro. Como que nós fazemos para sair? Eu saio do carro. Eu abro a porta. Mas antes disso, se a gente falar para o robô, ele não sabe. Tem que falar, pegue sua mão, leve até a maçaneta do carro, destranque, puxa a maçaneta. Então, assim, é o passo a passo.
E isso que é um algoritmo, é a introdução, é o passo a passo. Então, olha só, falar é fácil, é muito fácil, né? Eu estou aqui falando, mas visualizar é melhor, tá? Eu vou colocar aqui um fluxograma para vocês entenderem. O que é um fluxograma? Ele é, às vezes, o algoritmo ele fica muito complexo. Então, quando a gente coloca assim um fluxograma, fica mais fácil de entender, tá? Eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui quem foi que me perguntou, o Gabriel perguntou se isso que eu estou falando, que eu estou explicando, se é do if else. Sim, só que eu estou explicando de uma forma que vocês consigam entender, tá? Antes da gente passar para o algoritmo à mão, para o algoritmo feito, escrito, tá? Então, quando a gente trabalha com fluxograma, fica mais fácil da gente entender, tá? A gente desenha um fluxograma também. Então, olha só, imagine formas geométricas conectadas por setas. Então, vamos supor, o retângulo é uma ação. Qual que é a ação de fazer um miojo? Colocar água. Colocar, verbo é uma ação. Losango é uma decisão, tá? É uma encruzilhada. Tem gás? Pode ter duas respostas. Pode sim ou não. Então, por isso que losango é tipo uma encruzilhada, tá? Se sim, continua cozinhando. Se não, o fluxo desvia para uma nova ação. Qual que é a nova ação? Você está ali, você quer fazer um miojo, não tem gás. Se não tem gás, fechou, parou. Você não consegue fazer um miojo sem gás. Aí você tem que ir para uma nova ação, tomar uma nova atitude. Qual seria? Pedir uma pizza, dormir com fome, tomar água, tomar um leite. Então, outra ação, se não tiver o gás. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui. E agora a gente fazer, a gente trabalhar, a gente entender um algoritmo do tesouro. Então, aqui, start, início, ó, losango, é uma ação. Isso aqui representa uma ação. Toda vez que eu tiver esse símbolo, é uma ação. Aqui, input, é uma decisão. Sim ou não. Quando eu trabalho com esse retângulo, é um cálculo, tá? É um cálculo. E aqui, display, vai trazer um resultado da minha ação. E aqui eu vou finalizar. Então, vamos supor aqui, tá? Start, início, input, X e Y. A gente não trabalha com valores, tá? Em algoritmo. Eu não trabalho com valores. Eu não trabalho com número 5, número 10, número 15. Eu trabalho com variáveis. O que são variáveis? Variáveis recebem valores. Então, se eu tenho dois valores, eu quero somar quanto que é 15 mais 50. Eu não vou colocar somar 15 mais 50. Eu vou colocar somar x mais y. Aí eu vou falar para ele, x vale tanto, y vale tanto. Tá? Então, nós não trabalhamos com valores. Quem entende Excel, vê que lá no Excel também a gente não trabalha com valores, a gente coloca os endereços, né? Então, A5, A2, B9, B3, X11, trabalhamos com endereços e não valores. Por quê? Se eu colocar aqui 15 mais 50, o valor de X e Y, depois, se eu precisar alterar esses valores, eu vou alterar só na entrada. Se eu colocar ali, dar os números fixos, depois para eu alterar isso aqui, eu tenho que mexer no meu algoritmo inteiro.
tá? Então, start, início, input. O que é input? Estou enviando uma informação para o computador. Estou enviando X e Y. O que é para eu fazer com essas duas variáveis? Eu vou somar. Sum é igual X mais Y. Isso daqui, entrada, saída. Entrou X e Y, vai sair o quê? Vai sair sum. Por quê? Porque sum é igual X mais Y. Então, esse sum aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os valores que tem em cada variável, vai somar e vai colocar aqui em sum. Ele vai colocar o quê aqui? O valor. Mostrou o valor, finalizou o meu algoritmo. Então, meu algoritmo, ele tem uma sequência finita de passos, tá? Então, iniciei, entrei com 15 e 50. Soma, a variável soma vai receber o valor de x, que é 15, mais o valor de y, que é 50. Então, quanto que vai ficar valendo o sum agora? Ou quanto que vai ficar valendo a soma? 65. Ele vai colocar na tela 65. Tem mais alguma coisa para fazer? Não, não tem. Ele finaliza, ele sai da tela. Então, isso daqui, nós podemos trabalhar desta forma o nosso algoritmo. Nós podemos trabalhar desta forma e podemos trabalhar desta forma. Tá? Isso daqui, gente, vocês usam em várias disciplinas. Quando vocês forem trabalhar com redes, vocês vão ver um pouquinho disso aqui também. Quando vocês vão trabalhar com física, tá? Dentro da TI, vocês usam isso aqui também. Portas lógicas, tá? Mas isso vocês vão ver mais para frente. Só para vocês entenderem que esses símbolos aqui, eles são fixos. Têm o mesmo significado, tá? Só até aqui. Dúvidas? Alguém quer perguntar? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Ô, professora, Sim? a senhorita poderia informar novamente esse último tópico? Não entendi muito bem. Não entendi. Informar o quê? Essa última explicação. Do fluxograma? Isto, por gentileza. Sim. Peraí, eu vou colocar ele aqui na tela. Beleza. Trabalhando aqui com fluxograma. Então, quando a gente tem esse símbolo aqui, significa início ou fim do meu algoritmo. Você não vai encontrar esse símbolo no meio, tá? Então, início e fim do meu algoritmo. Esse símbolo aqui, ele quer dizer que ele está recebendo um valor, tá? Ou ele está enviando um valor. Ele só recebe e manda, recebe e manda. Faz mais nada. Esse símbolo aqui, ele tem ação. Ele é que faz alguma coisa. Tá? Então, start, inicio. Inicio meu algoritmo. Input, eu estou enviando duas informações para o computador. Enviei duas informações. Aqui, sum. Aqui, ele vai calcular. Ele vai fazer todo o processo necessário. Depois que ele calcula, esse daqui vai lá, pega o valor e vai disparar, vai mostrar na tela. Mostrou na tela, não tem mais nada, vai finalizar. Ou seja, início, eu quero saber quanto que é 10 mais 10. Então, eu vou colocar entrada x10, y10. Ele mandou
digitei no computador. Então, imagine, você digitou no seu computador x10, y10. Aí, o que que você quer, né? O que que eu quero que o computador faça? Eu quero que ele some. Então, qual que é variável que vai receber essa soma? Variável sum, poderia ser soma, poderia ser total, poderia ser qualquer coisa que vai receber os valores de x e y. Eu quero que ele soma. Então, ele veio valor de soma aqui, a variável de soma. Então, ele vai somar. Quanto que vale x? 10. Y, 10. Então, esses valores separados, x vale 10 aqui, aqui vale 10. Só que eu quero juntar. Se eu juntar esses dois valores, eles não podem ficar ou só em x ou só em y. Tem que ter uma terceira variável que vai pegar o resultado dessa soma. Então, qual que vai ser essa variável? Sum. E ele vai disparar aqui na tela o valor 20. Por que está sum aqui? Porque aqui ele vai receber o valor desses dois. Então, ele é como se fosse um, um apelido, tá? Ele não vai mostrar o que vale cada um, ele vai mostrar o final, só. Não tem mais nada aqui, finalizo. Então, vamos lá. No modelo do miojo, inicio. Quais são as entradas que eu fiz aqui com o meu miojo? Primeiro passo lá, liguei, peguei a panela. Então, peguei a panela seria o quê? Seria aqui dentro, que é uma ação. É uma ação. Então, fazer meu miojo teria o start, depois viria para cá. Peguei a panela. Qual foi minha o segundo passo? Coloquei água na panela. Então, também uma ação. Viria aqui, esse mesmo símbolo. Depois, acendi o fogo. Também é uma ação. Seria esse mesmo símbolo. Depois, coloquei aguardei ferver. Ação. Depois, esperei ferver, aí eu coloco o miojo. Aí viria esse daqui, ó. Que eu estou introduzindo, estou colocando uma informação. Sendo o input, coloco o meu miojo. Depois que eu coloquei o miojo, coloquei o miojo, desligo o fogão, é uma ação. Então, já veria outro símbolo desse aqui embaixo. Depois, desligo o fogão, desligar, verbo, é uma ação. Seria isso aqui também, desligar. Depois, colocar no prato, é uma ação, colocar. E depois, comer. Então, nesse do miojo, eu teria isso aqui uma vez só. Entendeu? Ah, sim, claramente, professora. Muito obrigado por essa recapitulação. Entendeu Por bastante. nada. Vou trazer uns exemplos na próxima aula com mais ele em fluxograma, ele em conectores, tá? E ele com if else. Beleza. Então, olha só, programar. O que é programar? Programar é ensinar uma máquina a decidir. Peraí. A decidir, agora dá para vocês verem, né? Então, o que é um algoritmo, né? Ele é uma sequência finita de passos para chegar em uma conclusão. O que é programar? Programar é ensinar uma máquina a decidir como você decide, só que sem pular etapas. Então, se você vai me ensinar a fazer um miojo, o que você vai falar para mim? Vai falar, ó, você pega o miojo, você coloca a água a ferver, espera 3 minutos, coloca o miojo, já pode comer. É assim que você vai falar e eu vou entender. Agora, só que para um computador, para uma máquina, para um robô, a gente já não pode falar dessa forma. Porque se a gente falar pulando etapas, ele não vai conseguir.
ele não vai conseguir fazer. Então, resumindo, tá? Antes de falar isso aqui, programar não é digitar códigos malucos, tá? É explicar suas decisões passo a passo. Por exemplo, é como se tiver dinheiro e folga, eu vou sair. Mas se eu tiver dinheiro e vou trabalhar, como que você vai sair? Não tem condições, né? Então, isso é lógica, isso é IA. Isso é lógica, isso é IA. Então, quando nós trabalhamos com algoritmos, a gente tem que entender que nós temos que trabalhar o nosso passo a passo. E explicar para um leigo, para uma máquina, como fazer alguma coisa. Tá? Então, programar não é digitar códigos criptografados, tá? Como nos filmes de hackers. Não é assim. Programar é simplesmente explicar para uma máquina, né? Como ela tomar uma decisão, qual é o passo a passo que ela precisa seguir. Então, você toma uma decisão para decidir se vai à festa, ou como você faz seu jantar, sem pular nenhuma etapa. Então, se vocês conseguirem entender essa lógica, vai ficar bem mais fácil de vocês entender a disciplina, entender a lógica e ir para desenvolvimento. Então, a lógica, se tiver dinheiro e folga, eu vou sair. Então, vocês entendem, dessa forma, vocês conseguem entender a base de toda inteligência artificial moderna. Tá? É isso. O que é inteligência artificial? É isso. É ensinar o que ela faz. Mas o que ela faz? Ela aprendeu sozinha? Não. Alguém ensinou, alguém passou, mas isso passou passo a passo. Nossa, mas eu mando uma mensagem ali para o chat, uma pergunta, ele já responde para mim rapidinho. Alguém treinou ele. Agora, se alguém treinar ele errado, dá a resposta errada. Às vezes, eu já cheguei a fazer um teste de abrir vários chats, né? Gemini, o ChatGPT, agora são... E fazer a mesma pergunta. Eles trouxeram respostas diferentes, uns trouxeram certo, mesmo sendo resposta diferente, mas correto, outras formas erradas. Mas o chat faz tudo para mim. Depende. Tá? Por exemplo, eu tenho um aluno que ele trabalha com contabilidade e ele foi pedir uma ajuda para a IA, ela fez errado o cálculo. Então, ele entende se tiver o passo a passo certinho. Conseguir imagens da aula, Dari? Não, eu vou disponibilizar o slide para você, se é isso que você perguntou. Acho que então, sim, estamos partindo do final da aula. Quem colocou aqui a Dari tirar ressaca? Ressaca do que, Dari? Escreva esse ressaca. Aqui da nossa... Então, isso aqui já falei para vocês. Então, programar é isso aqui. Aqui, Gabriel, que você perguntou. Se dinheiro for maior ou igual a 50 e eu tiver energia, a minha energia for maior do que 7, então vou para a festa. Se não, eu vou pedir pizza e ver série. Tá? Aqui são as formas da gente ver um algoritmo, a forma da gente entender. Mostrei para vocês hoje 4 formas: os conectivos, a tabela verdade, o fluxograma e o nosso algoritmo em si. Tá? Então, se tem dinheiro, tem que ser mais que 50, né? Sair com menos de 50 só se tiver alguém que vai pagar aí. Senão, nem dá para sair. Então, é isso aqui
programar. Viu que é tranquilo, não tem nada criptografado, é assim, ó, tem que ser o mais claro e o mais simples possível. Pessoal, alguma dúvida aí? Tá bem sossegado, professora. Sua explicação foi bem autoexplicativa. Obrigada, gente. Por nada, Darling. Eu procurei, assim, vir, assim, bem, esses exemplos mais do dia a dia para poder ficar mais claro, tá? Que são coisas do nosso dia a dia, coisas que acredito que a maioria de vocês façam, tá? Para poder ficar mais claro. Então, por hoje é só, tá? Vamos parar. Deixa eu só ver o que a Darling colocou para ele tirar a ressaca. Ah, tá, entendi. Falei que a gente chega de madrugada da balada e vai comer um miojo, né? Com certeza. Então, hoje, estamos excepcionalmente, tá? Aula hoje, porque ontem nós não tivemos aula, foi reunião, tá? Então, hoje aula, a partir de semana que vem, será toda segunda-feira. Vai ter feriado do carnaval, tá? Aí eu vou ver ainda como que nós vamos fazer. Mas provavelmente eu vou gravar essa aula do dia 16, tá? Provavelmente. Mas daí eu aviso vocês na próxima aula, tá? Porque a nossa aula, então, hoje está sendo a aula de dia 2, aí depois nós temos semana que vem, dia 9, depois dia 16, feriado, mas vamos disponibilizar a aula, e dia 23, a última aula, tá? Eu vou mandar o slide para vocês. Vou ver a forma que eu vou mandar, depois eu aviso vocês por recado. E na próxima aula eu vou procurar trazer algumas atividades ou mandar para vocês, tá? Aí vocês tentem fazer, depois a gente tira dúvida na próxima aula, ou eu mando para vocês na próxima aula. Certo, pessoal? Então, boa noite. Obrigada aqui pela participação de vocês aí, pela presença, tá? E continue assim participando, tá? Lucas participou, o Gabriel participou, o Bruno participou, o Rafael participou, e quem não participou, procure participar na próxima aula, tá? Tirando dúvidas ou ajudando. Às vezes vocês são desenvolvedores, vocês têm alguma ideia, têm alguma ajuda, é, é sempre bem-vindo, tá? A opinião, a ajuda de vocês, o questionamento, ou mesmo ajudar com exemplos, tá bom? Pessoal, boa noite, até semana que vem. Boa noite, Bruno, boa noite, Rafael. Abraço, boa noite.